Glória a Deus, amados. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 48. João 4, versículo 48 e 50, até os 50. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de João, Evangelho segundo escreveu João. Nessa manhã, nós iremos meditar na passagem da cura do filho do oficial do rei. Nós estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João, e eu disse para os irmãos que no Evangelho de João, ele não descreveu muitos milagres. Em João, ele escreveu apenas alguns milagres. Quantos milagres foram, amados? São 7 milagres. Quantos milagres são, amados? 7 milagres. Cada milagre que está descrito no Evangelho de João foi colocado aqui por um propósito, ao qual ele mostra a natureza de Jesus, a obra de Jesus, e também traz alguma lição para nós. O primeiro milagre descrito no Evangelho de João é a transformação da água em vinho, que foi justamente lá na terra do Senhor Jesus, em Caná da Galileia. Foi aonde Jesus cresceu, onde ele morava. Após o milagre da transformação da água em vinho, Jesus saiu e foi para outros lugares, onde ele também operou outros milagres, especialmente em Jerusalém. Mas esses milagres não estão aqui em João. Ele conta apenas o milagre do Caná da Galileia, e agora ele vai contar esse outro milagre novamente na Galileia. O interessante é que quando Jesus operou milagres lá em Jerusalém, tinha pessoas da Galileia que estavam lá. E essas pessoas, ao verem Jesus fazer milagres em Jerusalém, eles voltam agora para a terra de Jesus, para a Galileia, para Nazaré, e começam a falar: olha, Jesus, o Jesus aí, filho de Maria, ele está operando milagres lá em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que as pessoas de Nazaré, ao ouvirem isso, eles começam a dizer assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito que esse Jesus que cresceu aqui, que era marceneiro, que era filho de Maria, eu só acredito que ele fez milagres se eu ver ele fazer. É por isso que no versículo 48, se os irmãos puderem, deixem aberto, João 4, versículo 48, vai dizer assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O povo da Galileia só acreditariam em Jesus se eles vissem sinais. O interessante é que muitos deles já tinham visto, porque Jesus multiplicou, transformou a água em vinho, mas eles queriam ver mais. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Essa é a grande lição dessa passagem. O Senhor Jesus aqui, ele vai nos ensinar sobre a verdadeira fé. O que é a fé verdadeira? Algumas pessoas dizem assim: olha, eu não creio em Deus, mas se eu visse Deus, eu creria, eu teria fé. Aí eu te falo: então você não teria fé, porque a fé é justamente crer sem ver. A fé é você trazer à existência aquilo que não existe, é você acreditar mesmo sem ver. E é por isso que Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Essa é a grande lição que o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui nessa passagem. Porque o povo lá daquela terra, eles olhavam para Jesus e diziam: esse Jesus aí eu conheço ele desde a infância, ele é filho de Maria, ele cresceu aqui em nosso meio, agora ele está querendo dizer que ele é o Messias. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver ele fazer alguma coisa. E é por isso, e é nesse contexto que vai entrar esse oficial do rei. Era um homem importante, um homem que tinha uma posição, e o filho desse homem estava enfermo, quase morrendo. E agora ele vai até Jesus, rogando que Jesus visitasse o seu filho e curasse o seu filho. E Jesus agora, vendo que o contexto ali era esse, de falta de fé, ele olha para este homem e para as pessoas que estão ali e fala para eles: olha, se vocês não virem sinais e milagres,
vocês não vão crer. Mas esse pai, no versículo 49, ele disse: Senhor, desça antes que o meu filho morra. Ele pede para Jesus curar o seu filho. E agora Jesus vai dizer: vai, o teu filho vive. Preste muita atenção aqui, amado. Esse pai, ele esperava que Jesus fosse até a sua casa, impusesse as mãos, tocasse no seu filho e curasse o seu filho. Mas Jesus disse: eu não vou na sua casa, o teu filho já está são. Por que Jesus fez isso? Jesus estava provando a fé deste homem. Eu estava dizendo para os irmãos até agora que a verdadeira fé, ela não precisa ver para crer. A verdadeira fé é você crer mesmo sem ver. Então, quando Jesus fala para este pai: vai embora, o teu filho já está curado. Eu te pergunto, qual era a prova que esse pai tinha que o filho dele estava curado? A distância entre onde Jesus estava e onde o filho estava era cerca de 30 quilômetros. Naquela época era um dia de viagem. Eu te pergunto, ele não tinha chamada de WhatsApp para fazer, ele não tinha como ligar. Ou seja, então quando Jesus fala para ele: o teu filho já está curado, esse pai não tinha nenhuma prova disso. Mas a Bíblia diz que ele creu na palavra do Senhor. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que, mesmo sem ter provas, ela acredita na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse pai não tinha prova nenhuma de que o filho dele estava curado, mas ele creu na palavra. E a partir do momento que ele crê na palavra, ele se posiciona, vira e vai embora. E quando ele chega na sua casa, as pessoas comunicam a ele: olha, o seu filho já está curado. E aí ele pergunta: mas que hora que foi que isso aconteceu? E aí eles falam: foi a 1h da tarde. E aí ele vai se lembrar que foi exatamente 1h da tarde, foi quando Jesus lançou a palavra: vai, porque o seu filho já está curado. Na mesma hora que Jesus falou, o milagre aconteceu. Mas a grande lição para nós aqui, que nós vamos aprender nesse milagre, amados, é sobre a verdadeira fé. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade em nossas vidas, um problema, algo que deu errado, e às vezes nós oramos para que Deus opere um milagre, para que Deus faça algo, para que Deus mude essa situação. E às vezes, quando esse milagre não acontece, a nossa fé começa a balançar, nós começamos a murmurar. Mas nós temos que aprender que mesmo quando as coisas não acontecem conforme a nossa expectativa, nós temos que continuar crendo. Este pai, quando ele foi até Jesus, a expectativa dele é que Jesus viesse, fosse na casa dele, impusesse as mãos e curasse o seu filho. Mas Jesus, num primeiro momento, frustra a expectativa do pai. Porque o pai chega e diz: Senhor, vamos comigo até a minha casa antes que meu filho morra. Jesus disse: não, eu não vou com você. O pai poderia desanimar, ele poderia reclamar, ele fala: puxa vida, eu queria que Jesus fosse comigo, e ele não vai. Eu queria que Jesus fizesse dessa forma aqui que eu estou esperando, mas ele está fazendo de outra. Mas mesmo a expectativa dele sendo frustrada, ele continuou crendo. Agora deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, amado. Talvez você tenha uma expectativa, talvez você traçou um projeto, talvez você traçou um plano, talvez você falou: meu Deus, eu quero que o Senhor faça isso, meu Deus, eu quero que o Senhor abra esta porta, meu Deus, eu quero que o Senhor realize este projeto, eu quero que o Senhor mude essa situação, eu quero que o Senhor mude esta pessoa, eu quero que o Senhor mude esse quadro. E talvez as coisas não aconteceram da forma que você esperava. Talvez a porta até se abriu, mas não é a porta que você queria. Talvez a situação que você estava até mudou, mas não mudou para a maneira que você esperava. Talvez o projeto que você tanto sonhava não se realizou. Ou seja, a sua expectativa foi frustrada.
Mas eu quero te dizer nesta manhã, mesmo que a sua expectativa se frustrou, continue crendo na palavra do Senhor. Porque às vezes Deus ele não vai fazer da maneira que você espera, mas eu tenho certeza que se você continuar crendo, Deus fará o melhor para você e para a sua família. Às vezes as coisas não acontecem exatamente da forma que a gente espera, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. E a verdadeira fé é essa. E talvez Deus está te provando. Talvez Deus permitiu que algo desse errado. Talvez Deus permitiu que algo não saísse da maneira que você esperava. Mas Deus ele está provando para ver qual é o seu posicionamento. E a palavra de Deus para você nesta manhã é: continue crendo. Continue confiando, assim como esse pai, que continuou crendo na palavra, e ele experimentou o milagre. Você também vai experimentar o milagre, a bênção de Deus, a transformação de Deus, mas continue crendo na palavra do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, nós aprendemos em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que se não vem. A fé é você conseguir ver aquilo que não existe. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe. Eu me lembro, amados, eu já disse para os irmãos aqui, eu já tive várias experiências com Deus, mas mais recentemente agora, cerca de 2 anos atrás, quando nós fomos iniciar aqui essa obra, e era eu, a Eula, minha mãe, minha irmã, meu cunhado. E era na outra localidade. Eu aluguei o salão e não tinha contado para ninguém ainda que nós íamos iniciar uma obra. E eu lembro quando nós iniciamos, irmãos, não tinha ninguém. E às vezes eu vinha na igreja, lá na outra localidade, durante o dia, para orar. E eram as cadeirinhas brancas que estavam lá ainda. E eu passava nas cadeiras, a igreja vazia, eu sozinho, e eu falava: meu Deus, aqui nessa cidade tem 170 mil habitantes, envia, Senhor, as almas para este lugar. Eu creio que para cada cadeira dessa vazia, tem uma alma que o Senhor pode enviar aqui, para ouvir a Tua palavra. Ou seja, não tinha ninguém ali, só tinha as cadeiras, mas eu já via Deus enviando pessoas, e olha só que bênção, vocês estão aqui. Porque a fé é assim, amados, é você trazer à existência aquilo que não existe. E talvez Deus te trouxe aqui nesta manhã, e para aqueles que vão ouvir essa palavra através da internet, para te dizer que talvez Deus está querendo levar você para uma outra dimensão. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui, amados. Deus está querendo levar você para um outro nível espiritual. Mas para que você experimente isso, você precisa agir diferente. Você precisa parar de ver as coisas pelo seu olhar carnal, pelo seu olhar físico. Deus nesta manhã quer abrir os teus olhos espirituais, para que você veja chuva aonde tem sequidão. Deus quer abrir os seus olhos espirituais, para que você veja uma porta aberta, aonde nem existe parede. Deus quer abrir os seus olhos espirituais, para ver o impossível acontecer. Nessa manhã Deus quer aumentar a sua fé. O Evangelho de João, quando você lê João ele vai nos mostrar que a fé, ela evolui. A fé evolui. A fé não é algo estático. Não é algo assim, não, eu tenho fé, não. A fé, você começa com uma fé pequena. E na medida que você vai andando com Deus, a sua fé vai aumentando. Presta atenção aqui no que eu estou dizendo. É por isso que Jesus tinha momentos que ele falava assim, quando os discípulos estavam lá no barco, em meio à tempestade, e Pedro começou a andar sobre as águas, depois ele duvidou, e Jesus disse: homem de pequena fé. Ou seja, a fé era pequena, mas nós vamos ver em outros lugares, Jesus dizendo, por exemplo, para aquela mulher, que se humilhou, e Jesus falou: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a sua fé. Ou seja, tem fé pequena e tem fé grande. Qual é o tamanho da sua fé, amado?
Ah, irmã Andresa, a minha fé é pequena. Não tem problema. Se você depositar a tua fé nos pés do Senhor, Deus vai fazer grandes coisas. Mas a grande lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos crescer na fé. Esse homem, quando ele chega até Jesus, ele tinha uma fé imperfeita. A fé deste homem teve 3 estágios. No primeiro estágio, ele chega até Jesus pedindo um milagre. Era uma fé imperfeita. Ele queria apenas um milagre. A fé desse homem era tão imperfeita que ele achava que para Jesus curar o seu filho, Jesus tinha que ir até lá, fisicamente. A fé desse homem era tão imperfeita que ele disse: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Por quê? Porque na cabeça dele ele pensava: se o meu filho morrer, acabou. Ele não imaginava que Jesus tinha poder de ressuscitar os mortos. Era uma fé imperfeita. Mas depois a Bíblia vai dizer que a fé dele evolui. E agora, a fé que era imperfeita, ela evolui para uma fé confiante. Quando Jesus fala: vai, o teu filho já está curado. E ele creu na palavra, ou seja, a fé dele evoluiu. Mas mais à frente, se você olhar lá no versículo 53, versículo 53 diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Agora presta atenção, amado. E creu ele e toda a sua casa. A fé do pai, que era imperfeita, depois se tornou confiante, agora se torna uma fé inabalável e contagiante. Porque agora ele não vai crer apenas que Jesus faz milagre, mas ele vai crer que Jesus é o Salvador do mundo. E é por isso que ele creu e toda a sua casa. Porque esse é o propósito maior de Deus, amado. Deus não quer apenas fazer milagres para nós testemunharmos, para nós ficarmos felizes, mas o propósito central de Deus sempre é salvação de almas. Sempre é fortalecer a tua fé. Este homem experimentou o milagre do seu filho ser curado, mas esse não era o foco principal de Deus. O foco principal é que após esse milagre, toda aquela família foi salva, porque eles creram no Senhor. Ou seja, a fé daquele homem evoluiu, a fé cresceu. Então a verdadeira fé, ela não precisa de provas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens e mulheres que acreditaram na palavra de Deus, que creram na palavra de Deus, mesmo quando eles não tinham prova material nenhuma. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que prova que Abraão tinha? Abraão saiu como peregrino. Ele peregrinou durante anos morando em tendas. Abraão não tinha prova nenhuma que aquilo que Deus prometeu ia acontecer. De maneira que um dia Deus chega para Abraão e ele estava meio desanimado. Deus fala: sai da sua tenda. Abraão olha agora para as estrelas e tenta contar. E talvez Abraão até tentou, mas não conseguiu. E aí Deus fala: assim será a sua descendência, uma grande e poderosa nação que não terá como contar. E quando Abraão ouve esta palavra, detalhe, ele não era nem pai. Deus promete que ele seria pai de multidões. Ele não tinha prova nenhuma, ele não tinha um filho no braço para segurar. Mas quando Abraão ouve essa palavra, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Agora presta atenção, amado, que às vezes essas expressões parecem meio confusas. Como assim? Isso foi-lhe imputado por justiça. É o seguinte: Abraão não merecia ser abençoado por Deus. Abraão era pecador, assim como todos nós somos. Mas quando Abraão creu na palavra, Abraão se torna digno de receber aquilo que Deus prometeu. A fé de Abraão autorizou Abraão de receber a promessa. Ele creu mesmo sem ver. Nós poderíamos falar de Moisés, que era príncipe no Egito. Moisés tinha uma vida confortável, comia do bom e do melhor, tinha tudo o que o mundo daquela época podia oferecer. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo,
do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o conforto do Egito e escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Presta atenção, meu amado. Ele estava lá no Egito, no conforto, tinha do bom e do melhor, melhor alimento, todo o conforto. E ele recusou o Egito e decidiu ir para o deserto, para o sofrimento. Aí eu te falo, por quê? Como que pode ele recusar algo palpável para ir atrás de uma promessa? É porque Moisés, ele creu na palavra do Senhor. Ele recusou o conforto do Egito, porque ele sabia que lá na frente Deus tinha algo maior para ele. É a fé de Moisés. Nós poderíamos falar, para finalizar, do centurião de Cafarnaum, quando ele vai até Jesus, manda mensageiros para que Jesus fosse e curasse o seu servo. E Jesus disse que iria, mas ele fala, não, Senhor, não precisa nem vir, porque quando eu digo para um dos meus servos, vai, eles vão. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo sarará. E foi isso que aconteceu. Jesus lançou uma palavra e aquele servo foi curado. Esses são exemplos bíblicos de uma fé verdadeira. E eu quero concluir dizendo nesta manhã, que nós tenhamos essa fé, meu amado. Que você e eu não possamos andar por vista. Não permita que as circunstâncias abalem a sua fé. Não tenha uma vida baseada naquilo que você vê. Não é porque hoje a situação está desagradável que sempre será assim. Deus tem poder de mudar essa situação. Deus tem poder de transformar esse quadro. Talvez Deus colocou um projeto no seu coração e talvez às vezes a dúvida bate, mas será que isso pode se realizar? Deus te trouxe aqui nessa manhã para tirar esse será do teu coração, para tirar essa dúvida do seu coração. Deus quer renovar a sua mente, renovar o seu coração, para que você saiba que Deus está no controle de todas as coisas e o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que operava no passado, Ele opera ainda hoje. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar, Ele vai abrir esse mar para você passar. O mesmo Deus que derrubou o gigante Golias através de uma pedra, Ele vai derrubar esse gigante. O mesmo Deus que curou o filho desse homem, Ele pode te curar da enfermidade, Ele pode operar o milagre, Ele pode fazer algo extraordinário. Mas para que nós possamos experimentar isso, nós temos que ter fé. E essa fé não pode ser baseada na vista. Então, ainda que você não esteja vendo nada, continue crendo. Ainda que você esteja orando e nada está mudando, continue crendo. Ainda que a sua expectativa se frustrou, continue crendo. Peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, para que você consiga ver aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer algo. Quantos acreditam nessa palavra? Deus vai fazer algo. Essa situação que você está não vai ficar assim. Deus vai mudar essa situação. Se você está orando por alguém e talvez o coração esteja endurecido, Deus tem poder de amolecer esse coração. Deus tem poder de transformar esse coração. Deus tem poder de abrir essa porta. Mas isso vai acontecer mediante a sua fé. Você precisa acreditar. Você não pode permitir que o inimigo coloque a dúvida no seu coração. Mas creia na palavra do Senhor nesta manhã. Essa história não vai terminar assim. Deus vai operar um grande milagre. Quantos acreditam nisso? Você crê nisso, amado? Amém. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E assim como este pai creu na palavra do Senhor e experimentou o milagre, que nós também nessa manhã possamos sair daqui confiantes na tua palavra, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor vai mudar esse quadro, de que o Senhor vai mudar essa situação, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor tem poder de mudar qualquer situação. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, aumenta a nossa fé, tira do nosso coração toda dúvida, todo desânimo, todo sentimento contrário, e que nós sejamos renovados nessa manhã pela tua palavra.
Que nós saiamos daqui confiantes de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.